Olá, antes de começar, já peço para você curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar. Esse projeto hoje a minha única fonte de renda, já que estou sem emprego e sem oportunidades. Se puder apoiar financeiramente, vai me ajudar muito a continuar produzindo conteúdo como este. Também estou em busca de trabalho. Se você tem interesse em me contratar ou fechar uma parceria, entre em contato. E claro, se quiser me conhecer melhor, me siga nas redes sociais. Nos últimos anos, a ideia de trabalho passou por uma transformação profunda. Durante boa parte do século XX, o emprego formal era sinônimo de estabilidade, carteira assinada, salário fixo, férias, 13º, aposentadoria. Havia um contrato social implícito entre o trabalhador e o Estado, mediado pelas empresas. No Brasil, a CLT e o modelo fordista garantiram um certo equilíbrio, ao menos para quem estava dentro do sistema. Mas esse equilíbrio começou a ruir nas últimas décadas do século passado. A crise industrial, a globalização e a agenda neoliberal trouxeram a promessa de flexibilidade, mas na prática abriram espaço para uma nova lógica, a do trabalhador como empreendedor de si mesmo, vendendo sua força de trabalho por demanda sem as mesmas proteções. Com o avanço da tecnologia, essa lógica se tornou quase invisível. Aplicativos como Uber, iFood e Rappi transformaram o modo como nos relacionamos com o trabalho. A tela do celular virou o novo ponto de controle. A cada toque, uma corrida, uma entrega, um pagamento e também uma forma de subordinação. O trabalhador agora é monitorado por algoritmos, avaliado por estrelas, classificado por desempenho e remunerado por tarefa. A promessa é de liberdade, mas a realidade é de incerteza. Segundo dados do IBGE, em 2022, mais de 2 milhões de pessoas trabalhavam por meio de aplicativos no Brasil. E esse número segue crescendo. Entre 2015 e 2025, o número de trabalhadores por aplicativos aumentou cerca de 170%, um salto impressionante. Só que, para trás desses números, há uma estatística mais dura. Cerca de 70% dessas pessoas estão na informalidade, sem contribuição previdenciária, sem seguro, sem garantias mínimas. É o trabalho digital, mas com as mesmas vulnerabilidades do subemprego analógico. O modelo de remuneração por tarefa cria uma ilusão de eficiência. O trabalhador só recebe quando está ativo, quando entrega, quando dirige, quando o aplicativo o conecta a um cliente. Mas o tempo de espera, o deslocamento sem corrida e os custos com combustível, manutenção e celular fica todos por conta dele. A jornada real é bem maior que as horas pagas. E, para manter uma renda mínima, muitos passam mais de 10 ou 12 horas conectados. Isso sem contar o impacto físico e mental, cansaço, estresse, acidentes e a constante sensação de estar à mercê de um sistema opaco que pode bloquear sua conta a qualquer momento. Essa precarização tem um rosto, e ele, na maioria das vezes, é de jovens, homens e mulheres negras, de baixa renda, que encontraram nas plataformas uma saída quando o mercado formal fechou as portas. É o reflexo direto de um país que há décadas convive com o desemprego estrutural e com a informalidade que já ultrapassa 40% da força de trabalho. E agora, com a automação e a inteligência artificial, esse cenário tende a se agravar. Tarefas repetitivas estão sendo substituídas por máquinas e o discurso de eficiência volta a ser usado para justificar cortes e flexibilizações. A pergunta que fica é: até quando, até que ponto essa flexibilidade é realmente liberdade? Quando o trabalhador precisa estar conectado o tempo todo, sujeito a regras que não conhece e avaliações que não controla, ele é autônomo de fato ou apenas um empregado disfarçado? É uma discussão que já chegou aos tribunais e aos parlamentos. No Brasil, o governo apresentou em 2024 um projeto de lei que propõe um pacote de direitos para motoristas de aplicativos, com remuneração mínima por hora,
contribuição obrigatória para a previdência e transparência nos algoritmos. Na União Europeia, uma diretiva aprovada no mesmo ano obriga as plataformas a reconhecer um padrão mínimo de proteção e transparência, estabelecendo uma espécie de novo contrato social digital. Mas ainda há resistência. As empresas de aplicativo argumentam que a criação de vínculos formais aumentaria custos e inviabilizaria seus modelos de negócio. Os trabalhadores, por outro lado, têm dificuldade de se organizar coletivamente. São autônomos por contrato, espalhados por cidades inteiras, sem sindicatos fortes ou canais de negociação. É o paradoxo da era digital. A conectividade que aproxima consumidores e empresas, mas isola os trabalhadores. E há outro desafio, ainda mais complexo, o da automação. Mesmo que a regulação avance, muitos empregos estão ameaçados pela substituição tecnológica. Se não houver política de requalificação, programas públicos de segurança social e incentivos a novos modelos de trabalho, o futuro pode ser ainda mais desigual. Países que enfrentaram essa transição com mais cuidado investiram em 3 frentes: formação continuada, inclusão digital e cooperação entre Estado, empresas e trabalhadores. No Brasil, é possível imaginar políticas em diferentes níveis. No âmbito federal, garantir um piso mínimo por hora que cobra custos operacionais de oportunidades, assegurar previdência, licença médica, seguro contra acidentes e auditoria independente sobre os algoritmos que controlam o trabalho. Em nível estadual, fomentar programas de capacitação, criar seguros regionais para emergências. E, nas cidades, oferecer infraestrutura, pontos de descanso, banheiros, recarga de celular, abrigo contra chuva e calor, condições básicas que muitas vezes são negadas. A questão central é simples: dignidade. Dignidade no trabalho não é luxo, é base de uma sociedade justa e não se trata apenas de leis, trata-se de cultura, de ética, de empatia, de entender que por 3 de cada pedido entregue e de cada corrida feita, há uma pessoa tentando sobreviver. O que estamos vivendo não é só uma mudança tecnológica, mas um teste social. O teste de saber se seremos capazes de construir um futuro do trabalho que una eficiência e humanidade. O que está em jogo é o novo contrato social, aquele que definirá se a automação e a economia digital serão instrumentos de libertação ou novas formas de servidão. E essa decisão, no fim, não cabe só aos governos ou às empresas, cabe a todos nós, cidadãos, consumidores, eleitores. Porque cada vez que escolhemos o silêncio diante da precarização, reforçamos a lógica que transforma o trabalhador em algoritmo e o ser humano em dado. O trabalho sempre foi o alicerce da dignidade humana. Que o futuro não apague essa memória.